O grande perdedor, no meu entendimento, é o MIG, o Movimento Intergrande. Porque mesmo com o apoio de nomes como Giovanni Luiz, Fernando Carvalho e o atual presidente do clube, Marcelo Medeiros, que são caciques dentro do conselho do clube, não conseguiu chegar sequer no segundo turno. Fez o candidato da atual situação do Internacional, do movimento mais representativo e que dominou o clube nos últimos 20 anos, não fez mais do que 22% dos votos dentro do conselho. Isto é uma derrota acachapante, avassaladora. Eu diria, para fazer uma figura de linguagem, o candidato do MIG foi rebaixado nesta eleição, pelo menos é como eu vejo. Quero ouvir o Baldasso. Não tem nenhuma dúvida, a tua leitura é impecável. Foi realmente uma derrota retumbante da atual situação do Internacional. E aí tu pode colocar dois nomes em específico, Marcelo Medeiros, né, que não conseguiu colocar um possível sucessor seu sequer no segundo turno, e do presidente Fernando Carvalho, que agiu politicamente muito forte nos bastidores para que isso acontecesse. Nós temos o Alessandro Barcelos e o José Aquino Flores de Camargo. Acho que são dois grandes colorados, são duas figuras, são duas propostas importantes. E outra coisa que eu queria colocar para debate aqui é o seguinte: ambos já definiram quem comandará o futebol a partir de janeiro. Diga! Se ganhar José Aquino Flores de Camargo, comanda o futebol a partir de 1º de janeiro, o Roberto Sigman, conhecido por todos nós. E se ganhar o Alessandro Barcelos, comanda a partir de 1º de janeiro o futebol do Inter, João Patrício Hermann. Roberto Sigman e João Patrício Hermann, que têm perfis parecidos, são absolutamente explosivos, absolutamente epidérmicos. Não sei o que parece para vocês, mas para mim é no mínimo curioso. Os caras vão botar a bombinha no vestiário lá, aquelas bombinhas lá, porque o Baldasso está dizendo que eles são explosivos. Gente... Não, aí querem que contrate o Lisca. Tu imagina o Lisca e o Roberto Sigman, ou o Lisca e o João Patrício Hermann no vestiário. Isso é um barril de pólvora, né? Só acender que explode. O João Patrício, só para a gente dar uma situada, é um conselheiro que veio da origem do Internacional 2000, lá de Fernando Miranda, tem passagens por algumas áreas do clube, acho que já esteve até no futebol, como assessor do futebol, como diretor de futebol, tem uma trajetória longa. O Roberto Sigman também, no conselho, foi vice de futebol de Giovanni Luigi e foi demitido, se não me engano, depois de um jogo contra o São Paulo, junto com o técnico Paulo Roberto Falcão. Eu acho que é ali que ele acabou demitido do cargo. Ele era do MIG, era o João Patrício era do 2011, Inter 2000, né? Originalmente. Era do MIG e brigou com o Fernando Carvalho. Inclusive teve muitas divergências. Hoje são, inclusive, desafetos políticos dentro do clube, pelo menos. Então são dois nomes que têm um perfil, o Baldasso tem razão, epidérmico, intenso e explosivo. Meneghetti, eu detesto esse assunto de política, é uma chatice do caramba. Tá, o Twitter virou um monte de gente mala enchendo o saco por conta disso. Qualquer coisa que tu fala, eu fiz uma ligação pro Sonda para descobrir um negócio, uma curiosidade do Sonda, que sonha em ser presidente do Internacional, e ficam falando lá um monte de coisa, quando eu só queria o clique, só queria a informação, só queria fazer meu trabalho. Agora, desculpa, vocês falaram que o MIG foi perdedor ou ganhador? Gente, pelo amor de Deus, José Aquino Flores de Camargo, que vai estar para o segundo turno, era vice-presidente do presidente Marcelo Medeiros. O cara responsável por fazer as obras lá do CT de Guaíba, que é um baita projeto, mérito dele, inclusive. Aí, do lado direito dele, na foto principal, está Eduardo Hausen, ex-diretor de futebol na época do presidente Giovanni Luigi. Bom, tá, aí quem é o vice-presidente dele de futebol? Não, o vice-presidente de futebol que ele vai botar é Roberto Sigman, que era o vice-presidente de futebol do Giovanni Luigi. E que era o melhor amigo do Fernando Carvalho, rompidos até agora. Faz 9 anos, tudo, né? Não, mas tudo é a mesma coisa. Aí tu vai, não vamos para o Alessandro Barcelos. São dissidentes. O Alessandro Barcelos era vice-presidente de futebol do Inter até pouco tempo atrás, de Marcelo Medeiros. Aí, não, mas quem são os vices dele? Humberto Busnello. Quem era Humberto Busnello? Vice-eleito do Medeiros. Mas JB... Tá, mas quem é o outro? O Dani Dubin, que é do Coração Colorado. Tu demonstra... aliado. É tudo a mesma... O João Patrício Hermann é vice do Medeiros. Desculpa, tudo a mesma coisa. Tu demonstra um total desconhecimento. Não. Tu não gosta do assunto, tu prefere falar de números, de finanças, por exemplo, de balancete, balanço, né? Já com os teus 20 anos de economia, demonstra um desconhecimento da política do clube. E vou eu vou pegar a política tradicional. Lá nos anos 70, 80, antes da reforma partidária, existiam dois partidos, o MDB e a Arena. Todos os partidos que foram saindo foram oriundos desse. Depois que abriu, que o Brasil acabou a ditadura militar, houve a abertura democrática, a reforma político-partidária, aí surgiram vários partidos, todos com nomes que eram dissidentes. Esses nomes que tu estás colocando são dissidentes do MIG. O MIG é, no meu entendimento, o grande derrotado dessa eleição. Não, tudo bem, ele pode ser o movimento, Fernando Carvalho, qualquer coisa, mas assim, gente, desculpa, se tu tem dois vice-presidentes
competentes do próprio presidente Marcelo Medeiros, que estão concorrendo à eleição, e aí dizer o seguinte, e eu não acho errado, acho os dois extremamente competentes, os dois caras que... O Alessandro fez um ótimo trabalho no futebol, várias pessoas o elogiam, o D'Alessandro, na saída dele, falou do Alessandro Barcelos, mesmo que o presidente Marcelo Medeiros esteja brigado pela maneira que ele saiu. O Aquino tem um ótimo serviço prestado para a sociedade gaúcha no seu trabalho pessoal como juiz, como desembargador e agora, recentemente, trabalhando no projeto para o CT. Nada contra. Agora, não venham me dizer que é uma baita de uma renovação, porque tudo é a mesma coisa, os caras eram vice. Mas tem um ponto, eu concordo em parte com o Menegai da questão da dissidência, né? Porque tu querendo não, só que tem um detalhe, aí vai ter que sair da teoria para a prática. Qualquer candidato que vier a ganhar agora, ele precisa entender o seguinte, não basta só nas entrevistas ser esse descolado do modelo do MIG, vai ter que na prática ter esse descolado. O Inter passa por um processo agora que de novo vai se falar em reconstrução, escuta o que eu estou falando, porque uma coisa foi a gestão lá podre lá do ex-presidente Pífero, que a gente sempre bate na madeira quando fala desses caras que rebaixaram a dupla, para a chegada do presidente Medeiros, que teve uma certa dificuldade, porque pegou o clube na Série B, aquela história a gente sabe. Só que essa bengala foi até os 48 minutos do segundo tempo. Porque eu peguei o Inter mal, porque eu peguei o Inter mal, porque eu peguei o Inter mal. Tá cheio de presidente aí, presidente, que pegou outros clubes mal e transformaram esses clubes em campeões de novo. Então, quem pegar a partir de agora, seja o doutor Aquino ou seja o Alessandro, vai ter que entender que mais que aparecer na mídia, vai precisar reconstruir efetivamente o Internacional. Porque o Internacional está com uma penca de jogadores aí que foram contratados de forma equivocada. O Internacional tem que estar apagando incêndio toda hora e o Internacional, o último é o Inter que por vezes não consegue chegar na final do Campeonato Gaúcho. Então, por que eu estou dizendo isso? O JB, que ele não gosta de economia, mas ele enche o nosso saco com os números aqui dos balancetes, a gente tem que aguentar, que é um assunto chato também. Mas ele levantou algumas coisas que são altamente verdadeiras. No quesito economia, a gestão do presidente Medeiros, mesmo com todas as dificuldades, não conseguiu diminuir os custos do Internacional. Aumentou, porque né? Ele apostou na contratação de jogadores para tentar buscar um título. Em algum momento, alguém vai ter que fazer o que fez lá no outro lado o presidente Romildo, que estipulou um teto, que foi criticado pela imprensa, pela torcida, e aos poucos ele conseguiu equalizar a situação. Quer fechar, Baldasso? Estou indo para break, tem mais um tempinho para te fechar esse assunto. Eu acho que é um grande desafio para o próximo presidente do Internacional colocar este trem de novo nos trilhos. O Internacional se perdeu no último ano. Eu não vou ser injusto com o presidente Marcelo Medeiros, porque eu acho que ele fez movimentos importantes nos seus primeiros anos de gestão. Merece Mas uma eu acho que estátua, no né? último ano ele fez só barberagem, e o Inter precisa retomar. E o começo dessa retomada vai ser dentro de uma temporada que está em andamento, dia 1º de janeiro. Então é um grande desafio para o próximo presidente.